estamos agora com o Marcos Charrat, da Segura. Agora é Segura, Agora é Segura, né? Exato. E é um prazer estar com ele aqui. A sua empresa é uma empresa que tem uma representação muito forte nesse segmento de IAM, então para a gente está sendo um prazer falar com você. Marcos, agradecemos muito a sua presença aqui e a gente vai começar fazendo o seguinte, conta um pouquinho a história da Segura, de tudo que aconteceu durante esse período todo que vocês têm na empresa. Segura é uma empresa de cibersegurança focada em identidade, é uma empresa que tem 20 anos, ela começou na área de gestão de acesso privilegiado e a gente começou no Brasil, à medida que a gente foi expandindo e crescendo e vendendo o nosso produto para clientes ao redor do mundo. Hoje a gente já está presente em mais de 70 países. A gente sentiu a necessidade de refazer a nossa marca. Nós crescemos a um ponto que a gente já, o nome Senha Segura já não representava mais aquilo que a gente fazia. Tanto do ponto de vista de língua, quanto do ponto de vista de senha, que limitava o escopo. Então é uma empresa de 20 anos, estabelecida no Brasil, é uma empresa global, presente em vários países, com operação em 8 países diferentes, operação de missão crítica. A gente exporta tecnologia brasileira de missão crítica, proteção desde aeroportos, usinas nucleares, proteção de produção de óleo no Oriente Médio, telecomunicações. E é uma empresa que acabou de fazer o rebrand e eu gosto de dizer assim, que essa primeira jornada é só o começo, a melhor parte vai começar agora. Então, se você está conhecendo o Segura agora, saiba que a melhor parte vai começar agora. Se você já conhecia, espere pelo melhor, porque a gente vai continuar fazendo coisas cada vez mais interessantes para você. Então, você deu uma boa introdução. Agora, você pode falar um pouco das soluções? Porque você abriu bastante o espectro do que vocês fazem, né? Mas nossos leitores e ouvintes, eles gostam muito dos detalhes. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho das suas soluções. Legal. Bem, a Segura ela é conhecida por um produto principal que é chamado de PAM, que é Privileged Access Management. É um produto que ele protege a identidade privilegiada. Qual é o nosso objetivo? É garantir que dentro de uma organização, aqueles administradores, aquelas pessoas que têm privilégios de fazer configurações importantes nas máquinas, elas mantenham esses acessos sendo usados apenas para o bem da organização. Então, uma das ameaças que a gente quer proteger é o uso indevido de credenciais. Por exemplo, o que a gente chama de insider threat, uma ameaça interna. A outra ameaça é que, para fazer a gestão dessas senhas, isso é uma tarefa complexa. Então, é difícil de você fazer isso de maneira manual. Sim. Então, o que acontece é que as empresas acabam fazendo isso de uma maneira não muito adequada e esses acessos ficam espalhados na empresa. Eu costumo dizer que é assim, quando você chega... Você já viu naquele filme, quando você chega... no filme americano, que ele chega na casa e embaixo do tapete tem uma chave? Sim, O que acontece no mundo corporativo é o mesmo, só que numa escala enorme. A gente imagina que tem de 4 a 5 chaves dessas debaixo do tapete para cada funcionário de uma empresa. Então, como é difícil de fazer a manutenção disso, essas chaves vão ficando espalhadas. E o que o atacante sabe? O hacker. Ele é um cara que, quando ele entra na empresa, ele já sabe que tem um monte de tapete com chave embaixo. Então, ele começa a fazer o que a gente chama de movimento lateral e ele vai procurando essas chaves que estão mal guardadas. E aí, quando ele acha, ele usa essas chaves para ter acesso a um cofre, a um servidor importante, a algo relevante da empresa, porque essas chaves não estão sendo bem guardadas. Então, de maneira conceitual, o que o Senha Segura faz, agora o Segura faz, é encontrar essas chaves espalhadas na organização, trazer isso para dentro de um cofre e garantir que somente as pessoas que deveriam ter acesso àquela informação, àquela chave, tenham, e mais do que isso, dizer, quando elas estão usando essa chave, que o uso que ela está fazendo é correto. Se eventualmente no meio do uso ela decidir fazer alguma coisa danoso para a empresa, ele é capaz de identificar isso através de uma análise de comportamento e a partir disso cortar essa sessão. Então o nosso objetivo é garantir que a empresa tenha soberania da sua infraestrutura, que ela seja usada apenas para o bem da empresa e que nenhuma infraestrutura seja usada por um agente externo para prejudicar a empresa. Eu queria te perguntar uma coisa, que a gente que trabalha há muitos anos com tecnologia, a gente sabe que as empresas às vezes têm muita atenção com a área de segurança, mas pecam em alguns detalhes. Alguns detalhes, por exemplo, é quando um funcionário é desligado da empresa e fica com uma credencial válida.
No caso da tua solução, isso é impossível, né? Porque esse controle é rígido. Quando a gente implementa essa solução, um dos riscos é esse que você falou, né? O funcionário vai embora, ele leva uma senha que só ele sabia e a empresa perde o controle. Um caso interessante aconteceu na prefeitura de São Francisco. Um funcionário saiu, ele controlava uma infraestrutura de trem ferroviário e aí ninguém conseguia mais operar os sistemas críticos porque ele levou isso embora. E ele foi preso, inclusive, por conta disso. Então esse é um tipo de acontecimento que pode impactar muito a empresa. Então o nosso trabalho é garantir que essas senhas fiquem em posse da empresa através de uma solução como o Segura, que é de PAN, e toda vez que alguém precisa usar, ele faz isso através do Senha Segura. Então ele nunca sabe efetivamente esse acesso. Então se eventualmente ele vai embora da empresa, ele não tem acesso. O que a gente faz é tornar essas senhas de uso exclusivo da empresa de desconhecimento dos funcionários. Então se bem implementado uma solução de PAN ou como é o Segura, você não vai ter esse problema nem esse risco. Nossa, fantástico. Ótimo. Então, além da mudança de marca que você já citou, né? A gente sabe que você trouxe para cá o lançamento de uma plataforma 4.0. Exato. Fala para a gente um pouquinho o que é essa plataforma e o que foi esse lançamento que vocês trouxeram para cá. Legal. Essa plataforma é um lançamento que a gente está fazendo da versão 4.0 do Segura, junto com o lançamento da marca. E para eu explicar os benefícios dessa forma, eu queria trazer para vocês um esclarecimento, né? O nosso público ele é o líder de segurança, ele é o head de segurança, ele é a pessoa responsável pela segurança. O que acontece é que esse profissional ele tem 3 desafios muito importantes que nós mapeamos. O primeiro, ele tem uma limitação de orçamento. Isso. Segurança é uma solução de camadas, você precisa de vários produtos para construir as camadas de segurança necessárias. Então a gente tem isso muito claro, e é um desafio do líder de segurança fazer a gestão do orçamento que é limitado. Segundo, ele está sob ameaça, então ele precisa implementar a solução rapidamente, porque ele está sob ameaça. Não dá para ele esperar meses para implementar uma solução de segurança. Né? Eu brinco, é como você está num bairro que tem um monte de ameaças, você compra uma cerca e a pessoa fala para você que ela vai implantar daqui a 1 ano. Então não resolve. Você precisa implantar rápido, você está sob ameaça. Então o nosso líder de segurança ele tem esse problema. E o terceiro problema é que as soluções que existem hoje, elas criam muita fricção na vida do usuário final e os usuários ligam para ele, então acabam gerando muito trabalho para ele lidar com o impacto que uma solução de segurança traz na vida do usuário final. E para o usuário final, toda vez que você causa fricção na vida dele, ele tende a desviar da solução de segurança. É verdade. Né? Então, evita o uso, ele evita. Né? Então, esta versão 4.0, ela vem em cima desses 3 focos: eficiência de custo, eficiência de tempo e eficiência operacional. Então, ela traz uma série de melhorias de investimento que a gente levou mais de 1 ano fazendo. Melhoria de usabilidade, ou seja, eu quero transformar o nosso produto num produto que a gente chama de um escudo invisível. Ele está lá, você não vê. Ele não interfere no dia a dia do usuário. Então, a gente implementou muitas melhorias para deixar ele extremamente fácil de usar. Mais do que já era, a gente já é reconhecido por ser mais fácil que os concorrentes, mas para levar isso para um outro nível. A gente está estamos melhorando a condição de atendimento do nosso cliente. Ele tem um problema com os usuários dele. A gente fez muitas otimizações de performance, então o sistema ele economiza menos processamento, menos memória, reduz o custo de infraestrutura que ele precisa na cloud, então ajuda ele a otimizar o budget. Ele não precisa de licenças externas, ele não precisa de muita mão de obra para rodar, um sistema extremamente eficiente em relação a todos os custos acessórios que você precisa. Então a gente aumentou esse nível, então vai ser mais eficiente em termos do custo total de propriedade, que é aquele segundo pilar. E o terceiro é o tempo de implantação. Então essa versão ela vem com uma redução ainda maior do tempo de implantar. É a história que eu contei da cerca. Eu quero comprar o Senha Segura e eu tenho que permitir que ele seja implantado em dias, muito rapidamente. Só para vocês entenderem como isso é importante para a gente, essa questão do que a gente chama time to value, é o tempo que o cliente leva do momento que ele faz a aquisição até ele receber o valor. A gente tem uma competição que a gente faz dentro da empresa. Então a gente chama os técnicos mais especializados das revendas, a gente entrega a solução do Senha Segura na mão deles e essa competição é quem consegue subir o Senha Segura e botar ele para rodar mais rápido. E ganha um prêmio. Isso, e ganha um prêmio. E ele tem que fazer isso subir num ambiente de alta disponibilidade, que é um ambiente para requisitos de empresas de grande porte. E o campeão fez isso em 7 minutos. Nossa. Então a gente tem um termômetro que avalia essas decisões. Então, quando a gente faz uma versão como a 4.0, ela está embutida de muitas decisões e pesquisas para que ele seja rápido de implantar, diminua o custo de performance, de infraestrutura que ele precisa e muito fácil para o usuário. Tudo isso melhora a vida do CISO e aumenta o nível de segurança para a empresa. Os seus clientes atuais, eles vão ter essa migração para 4.0
automaticamente ou tem que fazer uma nova contratação? Sim, eles terão essa migração automática. Todos os nossos produtos, o cliente que faz esse trabalho com a gente, ele recebe o upgrade automaticamente. Essa é uma das vantagens de trabalhar com o Senha Segura. Mas o mais legal do que isso é que quando a gente fala dessa versão do 4.0, esse modelo de você receber os upgrades, ele tem a ver com uma característica nossa, que é a seguinte: enquanto você está trabalhando e o CISO tem muitas soluções para gerenciar, o nosso desafio é pensar nos problemas que ele ainda não viu que vão acontecer. Então, o que é o Senha Segura? Ele é uma plataforma que permite adição de novos módulos no mesmo ambiente que você já tem, ou seja, rapidamente você ativa uma função e ela está funcionando. Então, o nosso trabalho é uma plataforma que esteja preparada para o futuro. O que é preparada para o futuro? É se você comprou o Senha Segura e está usando, você sabe que a gente está pensando o que você vai precisar amanhã, que você ainda nem sabe, você vai precisar, mas a gente está desenvolvendo. E quando chegar a hora que você vai precisar, vai estar pronto para você usar e você vai poder fazer isso muito rápido, apenas ativando uma função. Muito bom. Mas é segura. É segura. Agora é segura. Eu ainda não mudei da minha cabeça. Demora um pouquinho. Mas olha, quantos anos você falou Senha Segura? 20 anos. 20 anos já que eu estou trabalhando. Tem que dar desconto. Agora vamos voltar no que você falou dos seus clientes. Você tem muitos clientes internacionais. Sim. Então a gente queria aproveitar essa sua visão para você falar para a gente como está o mercado internacional de identidades e fazer uma comparação com o Brasil. Como é que eles estão? Em que estágio? Bem, o mercado de identidade globalmente ele está muito acelerado, um mercado muito importante, ganhou muita relevância nos últimos anos, de 4, 5 anos para cá isso ganhou muito destaque. O Brasil é um país que já tem uma base boa instalada, mas quando a gente compara o mercado internacional, você tem que segmentar. O mercado internacional é todo mundo. Hoje a gente tem mais de 500 clientes internacionais em 70 países diferentes. Então eu tenho desde Singapura até Bangladesh, Alemanha, UK, Estados Unidos, México. São várias realidades. Então eu diria que você tem assim grupos que são muito imaturos ainda, que têm os controles básicos, né? Que geralmente estão querendo comprar aquelas funções básicas porque ainda estão no nível de maturidade baixo, geralmente é os países mais desenvolvidos. Os países que já estão em desenvolvimento como o Brasil já têm um nível de maturidade maior, então eles já estão no outro estágio de maturidade, e os países desenvolvidos aí a gente vê uma grande diferença. Quando você pega um país como a Alemanha, os Estados Unidos, UK, eles já estão no outro nível, ele compra a solução num lugar muito diferente. Inclusive a conversa de venda ela é muito diferente. Quando você chega nesse lugar, você precisa trabalhar diferente o atendimento desse cliente. Então ele já não quer saber do básico, ele quer saber dos seus diferenciais, daquilo que você entrega mais que a concorrência, já num nível de maturidade muito alto. Entendi. Você está falando de mercado internacional e bom, com isso, a gente sabe que vocês têm um reconhecimento muito forte lá fora, né? Vocês têm, inclusive, várias certificações, não sei se fala certificação, mas reconhecimento do Gartner. Isso, a gente chama as empresas de analistas, são empresas de avaliação de produtos. São as agências, né, de avaliação. Exatamente, agências de avaliação. E Gartner, o que mais vocês têm? Tem a Köpenicker-Cole, tem a Frost Sullivan, tem vários outros. Na verdade, a gente aqui no Brasil conhece mais o Gartner, mas existem dezenas deles. Inclusive hoje nós estamos listados nesses institutos em 18 institutos diferentes. Nossa. Além do Gartner, Köpenicker-Cole. Desses 18, 14 desses reconhecimentos são de liderança. Ou seja, existe um reconhecimento de 14 desses 18 institutos que a gente participa hoje do Senha Segura como uma solução top, uma solução líder, uma solução global, uma solução de alto impacto, de alta relevância. Legal. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Porque isso realmente deve ser um diferencial muito grande, até para trabalhar com os clientes estrangeiros. Sim, sem dúvida. Mas eu acho que esse diferencial dos analistas, ele é importante, mas tem um outro diferencial que eu gosto mais. O Gartner tem uma pesquisa pública chamada Gartner Peer Insights. Essa é uma avaliação feita pelos usuários dos produtos no mundo todo. É uma avaliação global, ela acontece anualmente e é uma pesquisa vasta e ela é pública. Então, eu considero que a opinião dos clientes ela ainda é mais importante que a opinião dos analistas. Então, são dois ângulos. Um ângulo é a visão do analista, que é um técnico avaliando o produto comparando com outros, e o outro ângulo é os próprios clientes, que é o usuário. E por que eu gosto dessa pesquisa? Eu acho que o cliente tem realmente a percepção de valor que uma solução gera para ele, que é diferente do analista que não é usuário da solução.
E essa pesquisa que é pública, que é o Gartner Peer Insights, eu convido você a entrar lá e procurar Segura, talvez não tenha atualizado ainda, esteja como Senha Segura, você vai ver que o Senha Segura é líder mundial. De todos os fabricantes do mundo, do mundo, o Senha Segura é a número 1 do mundo inteiro. Competindo com grandes multinacionais americanas, internacionais, nós somos o número 1. Então nós temos a maior nota de avaliação e nós temos o maior índice de recomendação. 98% dos nossos clientes recomendam o Senha Segura. Só para você ter uma ideia, quem vem em segundo vem com 85%, 87%. Então é muito alto e para mim essa é a avaliação mais importante, porque é a avaliação dos clientes do mundo inteiro comparando soluções e o Senha Segura se posiciona em primeiro lugar. Então a gente tem que realmente terminar a nossa entrevista, mas antes eu queria só a última palavrinha sobre o que você está achando do evento e esse ambiente aqui que você criou, que eu acho que é a sua única empresa que tem um ambiente à parte para palestras e tudo, é o seu, né? Legal. Eu estava falando do cliente, o cliente para a gente é o centro da nossa atenção. Então a gente aqui no evento, primeiro o evento está fantástico, um evento de liderança, um evento, o maior evento de identidade no Brasil, talvez um das maiores, o maior da América Latina. Então para a gente é uma oportunidade muito importante estar aqui. É importante a gente fazer o lançamento da nossa marca, falar com o público e no evento você tem um acesso ao cliente. Só que o evento é um lugar, tem muita gente, todo mundo assediando o cliente. Então a gente decidiu criar esse espaço que é único aqui no evento, exclusivo para os clientes, aqueles que são mais próximos do Senha Segura, para eles terem um momento de conhecer o nosso produto, de conversar com o nosso time com menos barulho, com mais atenção e mais dedicação. Então essa é um pouco da nossa percepção de que o cliente tem que ter um atendimento especial. Essa é uma forma que a gente trouxe de representar isso aqui no evento. Muito legal, está muito bem feito. Bom, agora para terminar mesmo, eu queria que faltou uma pergunta da nossa parte, né? O que você vê de futuro para a Segura? É muito bacana essa visão, porque eu acho que nem todas as empresas compartilham a visão tão clara como a gente tem. O nosso desafio é construir a maior empresa de cibersegurança da América Latina e uma das mais respeitadas do mundo. Nós estamos investindo muito em inovação, em tecnologia, para fazer essa empresa que nasceu no Brasil e que hoje é global, se tornar uma referência mundial e a maior empresa da América Latina. E isso é muito bacana da gente ver, porque a gente está vivendo um momento agora muito interessante geopolítico no mundo. Essas disputas tarifárias abriu muita oportunidade. Então nós estamos recebendo muitas demandas de interesse. Vocês não são uma solução americana, vocês são de um país geopoliticamente neutro, vocês têm uma certa estabilidade, um pacifismo. Então isso está abrindo uma demanda. E por que eu falo isso? Porque o Senha Segura, a nossa visão, ele é um exemplo de sucesso das empresas brasileiras. Então nós estamos nessa jornada de construir a maior empresa de cibersegurança da América Latina. Esse é o nosso desejo e nós vamos fazer. Mas mais do que isso, existe uma janela de oportunidade para o nosso povo que é criativo, que é inteligente, para desenvolver outras iniciativas. Então a gente quer que o Senha Segura seja uma referência para dizer, venham juntos, trabalhem, construam, porque tem muito espaço para desenvolver tecnologia. O mundo ele precisa de empresas, a gente tem esse potencial e tem muita oportunidade para a gente liderar em outras economias com tecnologia brasileira. Muito legal, muito bom. Essa parte seu eu achei bem interessante. Fantástico. Olha, Vocês foi um prazer conversar com você e nós ficamos muito orgulhosos, né, de ter uma Olha, eu empresa queria brasileira poder conversar mais, tão sinceramente. bem sucedida.